Item número SCP-146. Classe do objeto: Euclídeo. Descrição: SCP-146 é uma cabeça oca de bronze, aparentemente um fragmento de uma estátua ou busto completo, representando uma jovem coroada, ou talvez um jovem efeminado. A cabeça exibe uma forte vertente em grande parte da sua superfície. A coroa do SCP é incrustada com decorações de prata, e seus olhos, a fonte aparentemente dos efeitos do SCP, são de prata batido, brilhando para serem levemente reflexivos. Até o momento, 146 não exibiu nenhum sinal de movimento, mas sua reação a certas decorações em sua área de contenção indica que ele pode possuir um grau de senciência, ou de sapiência total, se 146 é capaz de se comunicar, ainda não fez. Ela exibe a capacidade de acessar e trazer à mente de certas pessoas memórias daquelas que iniciaram o contato visual. Essas memórias geralmente estão ligadas a um sentimento de culpa ou vergonha do sujeito. Depois que o contato inicial é feito, o sujeito precisa de apenas permanecer em um lugar de campo de visão do SCP, para que as memórias e sentimentos associados se tornem mais intensos. Embora o contato visual contínuo acelere o processo, após o contato inicial com ela, memórias recentes começaram a vir à tona no sujeito. Por exemplo, participantes que ignoraram um amigo no corredor ou ultrapassaram o limite de velocidade serão lembrados desses eventos e começarão a se sentir um pouco culpados, independentemente de se preocuparem ou não com o evento. Com a exposição contínua ao olhar de 146, o sujeito começará a se lembrar de memórias mais antigas e vívidas, com um aumento correspondente nos sentimentos de vergonha do sujeito. Geralmente, após 30 minutos de exposição, as memórias passarão de lembranças vívidas a alucinações intensas, com o sujeito incapaz de distinguir o passado do presente ou o imaginado do real. Observou-se que o sujeito também regrediram na personalidade, particularmente nos casos que as memórias de traumas da infância foram trazidos à tona. Quaisquer assuntos do teste exposto por mais de 30 minutos devem ser contidos, tanto para sua própria segurança quanto para a segurança de outras pessoas. Todos os indivíduos até o momento que foram expostos ao SCP por 60 minutos caíram completamente em suas alucinações. Até agora, nenhum sujeito desse tipo foi restaurado à consciência a partir desse estado quase catatônico. Esses indivíduos devem ser alimentados por via intravenosa e não respondem a estímulos externos, exceto por murmúrios ocasionais consistentes com sua regressão. Também foi observado que quando os sujeitos se lembram de um acontecimento vergonhoso, eles frequentemente se sentirão compelidos a reparar suas ações. Isso geralmente não é um problema no caso de delitos menores, e, em alguns casos, levou a uma maior unidade entre os funcionários. No entanto, surgem problemas que o sujeito não pode fazer as pazes, seja porque a parte ofendida não pode ser contatada ou porque a transgressão é de alguma forma irredimível. Às vezes o sujeito fará esforços positivos renovados para equilibrar sua culpa. No entanto, na maioria desses casos, os indivíduos caem em depressão profunda e ou recorrem a alguma forma de autopunição, incluindo automutilação ou causar sua própria morte. Consulte os registros de experimentos em anexo para casos mais detalhados. SCP-146 foi adquirido de um senhor do Reino Unido. Esse senhor adquiriu o SCP-146 durante a venda da propriedade de um renomado filantropo. Ele foi comprado em um lote com vários outros artefatos. Quando o senhor começou a sentir os efeitos de 146, ele começou a consultar um psiquiatra, que era, na verdade, um agente secreto. Ele foi internado em uma instituição e o SCP foi levado sob custódia da fundação. As notas do agente sobre o estado mental do homem estão disponíveis para estudo por pesquisadores do nível 2 ou superior, arquivado como documento SCP-146-A. Registro de experiência 146-01. A fim de calibrar uma linha de base para os efeitos do SCP, uma sala de interrogatório padrão de 4 por 4 metros foi dividida ao meio por uma cortina opaca. O SCP foi colocado em uma mesa dentro de uma caixa protetora de acrílico em uma das metades da sala.
Do outro lado da cortina, um prisioneiro foi contido de tal forma que ele estava olhando diretamente para a posição de 146. Os pesquisadores mantiveram uma comunicação constante com o sujeito durante todo o processo do teste. A cortina foi baixada, fazendo com que o sujeito olhasse diretamente nos olhos do SCP. O sujeito expressou desconforto imediato e fechou os olhos, com um aumento da frequência cardíaca de 15 batimentos por minuto. Com sugestões, o sujeito relatou as memórias que estava recordando, começando com pequenas violações do protocolo de comportamento. O sujeito então relembrou várias altercações com outros prisioneiros antes de ser levado pela fundação. Os pesquisadores notaram que, com o passar do tempo, o sujeito tornou-se mais cooperativo e os padrões de fala mudaram, parecendo alguém sob hipnose terapêutica. Depois de 15 minutos, a fala do sujeito tornou-se arrastada e seus padrões mostraram semelhança com alguém que teve sonhos lúcidos. O sujeito entrou na metade de um diálogo que culminou em sua tentativa de quebrar as restrições. Depois de vários minutos, o sujeito parou de se debater e começou a chorar. O sujeito começou a implorar, aparentemente para alguém em sua alucinação. Pare, retire. Não vou fazer de novo. Sinto muito. Não quero. De novo não. Pare, por favor. Esse comportamento continuou até que, após 54 minutos de exposição a SCP-146, as vocalizações do sujeito pararam e mostrou sinais de consistência com coma. Depois de mais uma hora, nenhum outro efeito foi observado e o sujeito foi removido e sacrificado. Registro de experimento 146-04. O primeiro experimento conduzido após ter sido determinado que o SCP consistia apenas na cabeça de bronze ocorreu após ele ter sido movido para uma caixa de armazenamento padrão de meio metro cúbico, onde permaneceu por 2 dias. O prisioneiro e o SCP foram colocados de lados opostos de uma cortina. O prisioneiro e o SCP foram colocados em lados opostos de uma cortina, em uma sala de interrogatório padrão, como os experimentos anteriores. Quando a cortina foi baixada, o sujeito relatou uma dor de cabeça imediata e começou a chorar. A frequência cardíaca do sujeito saltou para 180 batimentos por minuto, mas depois caiu rapidamente para 40 e o sujeito perdeu a consciência. O pessoal médico entrou na sala e começou a examinar o sujeito, momento em que o sujeito recuperou a sua consciência, sua frequência cardíaca subindo para 175 batimentos por minuto. O assunto lutou violentamente contra suas restrições e logo foi capaz de quebrar a restrição em seu braço direito, ferindo gravemente seu próprio braço e mão no processo. O paramédico ficou ferido quando o sujeito o atingiu para obter acesso ao seu kit médico de primeiros socorros. A cobaia foi capaz de pegar um pequeno bisturi e enfiá-lo no próprio pescoço, antes que os guardas pudessem recuperar o controle. A equipe médica administrou os primeiros socorros, mas o paciente morreu durante uma cirurgia de emergência, devido à perda de sangue. Nota: após vários incidentes semelhantes, foi determinado que a capacidade do SCP foi afetada por sua contenção. Qualquer pessoa que deseje fazer pesquisas adicionais deve levar isso em consideração, pois mesmo uma breve exposição acidental pode ser prejudicial. Assinado, Professor Scully. Procedimentos especiais de contenção. Os procedimentos de contenção foram revisados depois que foi observado que os efeitos de 146 foram acentuados e perigosamente aumentados sob contenção anterior. Uma caixa padrão de armazenamento seguro de meio metro cúbico. O recipiente deve permanecer livre, no entanto, se um pesquisador desejar testar o SCP em alta intensidade. A liberação de nível 3 é necessária para qualquer pessoal que deseje encerrar ou cobrir o SCP por um período superior a 2 dias. Durante o armazenamento normal, 146 deve ser mantido em um pedestal de mármore em sua sala de armazenamento. O depósito padrão do SCP não mede mais do que 20 metros quadrados, com paredes de estuque e um teto pintado para se assemelhar a um céu claro durante o dia. A sala deve ser mantida bem iluminada, equivalente à luz do dia, em todos os momentos, mobiliada com variedades de vasos de plantas e decorada no estilo do período republicano tardio da Roma. A experimentação com diferentes estilos de interiores mostrou que 146 parece preferir esse arranjo e ter preferências estéticas consistentes com a aristocracia de Roma daquela época, embora essa contenção seja padrão. Embora 146 não seja móvel e, portanto, exija pouca segurança, o pessoal que entrar em sua área de contenção ou manuseá-lo de qualquer forma
não deve fazer contato visual com ele. Qualquer tentativa de cobri-lo a fim de evitar o contato visual é proibida, pois foi demonstrado que isso aumenta o efeito dele em uma taxa imprevisível. Em geral, um dia de cobertura ou confinamento fará com que o SCP pule a fase inicial de seu efeito e comece com as memórias mais traumáticas. Após 3 dias, demonstrou produzir seu efeito sem ter que fazer contato visual direto primeiro. Depois de 7 dias, o efeito de 146 é muito mais intenso. Os pesquisadores em uma sala adjacente foram afetados. A permissão para experimentar além de 7 dias é negado por ordem do Conselho O5. Persianas e telas decorativas estão disponíveis para o pessoal, que deve entrar na área de contenção de SCP-146 para manutenção.